pessoal, esse vídeo é uma continuidade das discussões que nós tivemos hoje em sala de aula. Nós tivemos um momento de discutir o plano de trabalho e a definição de algumas atribuições, onde cada membro ficou responsável por organizar uma parte do trabalho. Então, nós vamos precisar agora de alinhar um pouco mais o desenvolvimento desse conteúdo de informações. Tenho certeza que ficou bem mais claro para vocês que a etapa de levantamento cadastral, porque é uma etapa que envolve a medição da fachada principal do imóvel e a representação disso em croquis e depois a reprodução disso em plataforma CAD. Então, o levantamento cadastral não é estranho a vocês, eu tenho certeza que vai ser muito prático na execução. Só indico que vocês, na elaboração dessa medição, tomem cuidado para tomar as medidas horizontais, verticais da fachada e identificar a posição de cada porta e janela, a altura de peitoril, altura e largura de janela e de porta e assim por diante. Então é importante que vocês façam uma medição em condições de reproduzir isso na plataforma CAD. Junto desse levantamento, vocês vão produzir fotografias, né? Até porque uma parte do grupo não vai estar presente, então quando vocês estiverem lá, fotografem a fachada do imóvel, mas fotografem também a rua numa direção, noutra direção, fotografem um pouco das casas do entorno e elementos que permitam vocês terem um registro fotográfico não somente da edificação, mas também de elementos que estão nas proximidades, que sirvam para a representação do levantamento contextual. Esse levantamento contextual, já que estamos falando dele, ele é, na verdade, um relatório que contextualiza a inserção do imóvel a partir de um cenário urbano e a partir das suas características arquitetônicas. Então, na distribuição das atribuições, eu dividi em dois grupos, né, de informações. Vocês viram lá os itens 2, 3 e 4, e depois o 4, o 5 e o 6. Aliás, o 5, 6 e o 7. O item 2, 3 e 4, eles são direcionados para a contextualização do imóvel. Então, apresenta os mapas com a localização do imóvel, a definição ali do contexto de entorno imediato, então a área, de certa forma, que está influenciando o imóvel que vocês escolheram para a representação, e também vão indicar nesses mapas possivelmente algumas informações complementares, como, por exemplo, a indicação de predominância, se residencial ou se comercial, a questão de proximidade com outros pontos importantes. Então, a gente tem a Praça da Matriz, a Praça de Esportes, que são pontos, né, que, do ponto de vista geográfico, permitem a gente situar o imóvel enquanto localização imediata, enquanto região. Então, vocês vão seguir nessa direção, com esses mapas, vão produzir um histórico que é direcionado para a rua, tá? Então, vocês vão trabalhar com a rua Justino Câmara ou com a Padre Teixeira como elemento da observação histórica. Não se preocupem em tentar contextualizar a condição do imóvel em si, porque isso, do ponto de vista histórico, vai ser impossível. A gente não tem levantamento preciso com relação a cada um desses, mas a gente tem levantamento histórico que, do ponto de vista fotográfico e do ponto de vista textual, a gente consegue construir uma representação ali. Então, o histórico sobre a rua, ou a Justino Câmara ou a Padre Teixeira, conforme a distribuição de cada grupo. E com relação também à descrição arquitetônica, esse ponto em específico, vocês vão trabalhar as informações que o imóvel oferece para vocês. Então, todos eles estão dentro de um contexto de arquitetura derivada do período colonial, mas os imóveis têm características diferentes, quanto a número de aberturas, a presença ou não de ornamentos em específico, a existência de alterações que podem ser perceptíveis, ou de um estado de conservação mais ou bem preservado. Então, isso tudo dá para a gente poder contextualizar dentro desse cenário de descrição arquitetônica. Então, os itens 2, 3 e 4 têm essa ideia de caracterização do imóvel. Os itens 5, 6 e 7, já diferentemente, são direcionados mais para o entorno. Então, o primeiro deles, vocês vão discutir as características urbanas do local que vocês estão fazendo a pesquisa. Então, se a rua tem pavimentação asfáltica, se é pavimentação
em blocos de concreto, se os passeios existem, se estão bem conservados, se o local é de trânsito intenso, se é de trânsito mais baixo, se existe ali predominâncias que vão gerar uma interpretação do ponto de vista da preservação, por exemplo, se existe imóvel tombado nas imediações ou não. Então, esse contexto urbano permite ainda a gente verificar o cenário de inserção desse imóvel quanto a esse aspecto de preservação, que além do imóvel tombado, indica para a gente a presença de outras edificações da mesma natureza. Então, como é que está ali esse cenário? Os imóveis do entorno reproduzem a arquitetura que vocês estão investigando, são de arquiteturas diferentes. Então, algumas imagens produzidas lá pelos colegas do levantamento contextual, do cadastral, na verdade, vai ajudar vocês a relatarem isso. Então, é importante que na fotografia vocês possam mostrar esse cenário urbano que não seja somente pelo Google Street View, que é defasado em relação ao momento que a gente está hoje. O outro item, que são as características socioculturais, vocês vão discutir um pouco sobre as pessoas que estão utilizando esse local. Esse local é de trânsito, de pedestres ou não, ele permite a conexão com outras áreas da cidade, existe predominância de uso residencial, de uso comercial, tem alguma festa típica que percorre esse local. Então, basicamente, é esse entendimento do ponto de vista da utilização. A predominância de renda, a predominância de moradores ou de comércio, isso tudo entra nesses itens do ponto de vista do contexto sociocultural. Do ponto de vista natural, existe ali vegetação, o terreno que está instalado o imóvel é plano, tem acidente geográfico nas proximidades, né, declividades ou algum elemento em especial que mereça ser relatado, tem presença de curso d'água perto, permite a gente contextualizar a presença de interferências antropomórficas ou não, né? Então, a urbanização mais intensa gera um afastamento da existência de elementos naturais mais originais. Então, isso, de certa forma, permite que a gente pontue o cenário desse entorno nas proximidades, né? Então, esse levantamento contextual, ele dá esse direcionamento para que a gente possa entender o imóvel a partir de um cenário um pouco maior do que a sua própria condição de materialidade, né, que é a representada justamente no levantamento cadastral. Então vamos organizando o trabalho dessa forma, eu vou dar um outro feedback para vocês a partir das dúvidas que o grupo apresentar por e-mail, mas esse vídeo vai permitir pelo menos um entendimento um pouco mais generalizado desse momento de trabalho que nós estamos. Além do material de instruções da etapa e a ficha de croquis, existe um exemplo de levantamento contextual que serve para vocês entenderem a estruturação do trabalho. Então, ele vai servir principalmente a quem ficou responsável pela revisão final para estruturar a composição do material produzido pelos demais colegas. Então, não quer dizer que tem que repetir os mesmos itens, que aquele trabalho foi feito a partir de uma instrução diferente. Porém, existe ali uma estrutura de trabalho, de texto, apresentação de imagens, apresentação de mapas, que vocês podem utilizar como referência. Então, principalmente quem está responsável pela revisão do trabalho pode consultar ali para poder executar. Existe também lá na plataforma a apresentação de uma prancha simples, né, com a representação de fachada, como vocês vão fazer. Então, essa prancha vai servir para ajudar quem estiver montando a representação na plataforma CAD, e tem uma outra ficha que é de um conjunto de informações mais variados, que essa ficha a gente vai preenchê-la a partir de uma instrução específica que eu vou disponibilizar a vocês também, mais direcionado um pouco ao momento de levantamento sobre o diagnóstico do imóvel, tá? Então a gente volta a falar dessa ficha mais futuramente. Então organizem essas informações e aí qualquer dúvida envia por e-mail, que aí eu dou um feedback direcionado para o grupo. Tá? Bom trabalho a todos vocês aí.